amado, agradecemos a Tua presença nesse momento. Agradecemos a presença de todos e todas que puderam estar hoje nos acompanhando. Eu vou fazer a leitura do Salmo para edificar esse momento e abençoar esse momento especial com a presença do Senhor sobre todos nós. Salmo 1, essa leitura que eu irei fazer. Os justos e os ímpios. Amém? Glória a Deus, Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Essa não é minha palavra, é a palavra do Senhor. São, porém, como palha, que ao vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amados e amadas, esse é um momento sublime, um momento onde o Senhor está ordenando o seu rebanho. É o momento em que o Senhor está escolhendo para o seu aprisco todos aqueles e aquelas que andam do seu caminho. E eu te convido, meu amado, minha amada, a escolher o bem. O Senhor está te apresentando. Que você possa escolher andar como reto de coração, andar como justo, não andar como um pecador, e nem andar como aquele que frauda, mas que nesse momento todo é especial. Momento especial por quê? Porque o Senhor está aqui. O Senhor está com os louvores, o Senhor está com a palavra, o Senhor está nesse momento trabalhando naquela tua necessidade. O Senhor Ele está trabalhando naquilo que do teu coração tu tem pedido a Ele todos os dias. O Senhor Ele está te livrando de todo mal, porque o Senhor Ele é bom, Ele é misericordioso, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor, na sua infinita grandeza, Ele sopra em cada um de nós, todos os dias, o fôlego da vida. Ele permite que nós peçamos perdão por todos os atos que nós cometemos de errado. Ele nos perdoa. Que nesse momento nós possamos nos posicionar como varão e varoa do Senhor e abençoar o reino com a nossa presença. Obrigado, meu amado. E aproveite que tudo foi preparado para você. Você é o nosso principal convidado para essa noite. Noite de alegria, noite de louvor, noite de mensagem, noite que o Senhor preparou para você. Obrigado. Que Deus nos abençoe em tudo aquilo que nós vamos realizar, porque nós trabalhamos para Ele. E toda a honra e toda a glória seja dada ao nome dEle. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por esse louvor. Obrigado por tudo que Tu está nos proporcionando, dia por dia. Eu sou muito agradecido a Deus, em primeiro lugar, porque Deus Ele tem sido misericordioso e tem acrescentado todas as minhas necessidades dia por dia, como tem acrescentado a esse ministério e a essa igreja. E eu fico muito feliz. Essa é a terceira etapa que nós estamos compartilhando com vocês do Ser Tu uma Bênção. Nós estamos na metade do caminho. Fica o meu agradecimento todo especial àqueles pastores que estiveram conosco, que cederam do seu tempo, que foram amorosos com todos nós. Pastor Fabrício de Salinópolis, que no dia 8/8 trouxe o aspecto, de Ser Tu uma Bênção, vida espiritual. Eu acho que nós estamos sendo tratados nesse momento, tratado de uma forma por Deus muito carinhosa, aonde Ele tem derramado sobre os nossos celeiros, sobre a nossa igreja, sobre os nossos lares, bênção sobre bênção. Também nós tivemos no dia 15/8 o pastor Raimundo Tavares de Manaus, bênção, trouxe um aspecto, vida familiar. Iniciamos com vida espiritual, semana passada foi vida familiar. Hoje quem vai estar nos abençoando, acima de tudo, com outro aspecto de Ser Tu uma Bênção, de que forma homens e mulheres podem ser uma bênção. Hoje o tema a ser tratado, o aspecto a ser tratado, vida emocional. O pastor Edinaldo está trazendo esse aspecto com carinho, mas antes de apresentar ele, eu comento das coisas que a gente continua a realizar por aqui. Nós ainda estamos em isolamento social, mas mesmo assim, preocupado em trabalhar com vidas, a gente tem realizado videochamadas, aquelas ligações por telefone também, para saber como os irmãos eles estão se comportando nesse momento, qual é a necessidade, e temos orado por todos aqueles que têm as suas necessidades apresentadas. Mas também a gente sabe que aqueles que não apresentam, a gente apresenta ao Senhor. A gente sabe da necessidade que cada um tem, seja no seu lar, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, porque é um momento onde só junto nós iremos superar. Mas acima de tudo, não só estarmos juntos, confiar que o Senhor Ele vai à nossa frente a pelejar por cada um de nós. E Ser Tu uma Bênção, ele entra com esse propósito de nós colocarmos na direção do Senhor, trabalhar naquilo que nós temos dificuldade. E eu tenho certeza que não só hoje, como nas semanas anteriores, Ele tocou, porque a palavra é que transforma. Não são as coisas que eu ou a nossa pastora tem que vai transformar e mudar a tua realidade, é a palavra. Mas acima de tudo, eu peço para você abrir o seu coração mais uma vez, para que tudo aquilo que foi separado para você, preparado para você, possa surtir o verdadeiro efeito na tua vida, na vida da tua família, no teu trabalho, na tua vila, na tua rua, no teu bairro, no teu município, no local que tu muda, que você mora, mas só através desse aquebrantamento mesmo, puro e genuíno,
porta do teu coração. Deixa a palavra do Senhor adentrar. Deixa ela remexer em tudo aquilo que possa não estar no conforme do Senhor. Que nesse momento nós possamos interagir. Eu estou no aguardo do nosso convidado, o pastor Edinaldo, adentrar, para que ele possa se apresentar, compartilhar um pouco de tudo aquilo que acontece em Rondônia, em Ariquemes, para que nós possamos também, junto com ele, em oração, desejar o melhor, porque nós somos parte de Cristo. Nós estamos interligados, e nós bebemos da mesma água. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aí reunidos. Bom, nós já preparamos os jogadores. Nós só estamos esperando o técnico agora. É uma felicidade muito grande ter nesse momento e compartilhar esse propósito, esse aspecto de ser tudo uma bênção. Eu sei que o homem de Deus, como o Senhor, muito tem a contribuir com todos nós. Seja bem-vindo, meu pastor. Amém, Seja meu amado. Amém, muito obrigado. Todos nós estamos com vontade de conhecer um pouco da sua história. Amém. Sentir um pouco desse friozinho de Rondônia aí. Esses 18, 16 graus, fique à vontade, pastor. Deus abençoe a nossa noite e a nossa vida. Amém? Realmente aqui hoje está bem gostoso. Ontem fez bastante frio, hoje está mais ameno, mas realmente tá um clima bem gostoso aqui em Rondônia, né? Bem gostoso, bem atípico, mas gostoso. Isso faz a gente relembrar da nossa terra, né? Terra de frio. Mas é um prazer, irmão Vale, aqui com vocês, poder participar desse momento tão importante na vida da igreja, da sociedade de homens, né? Importante para nós poder vivenciar esse momento, né? Aqui em Ariquemes, nós temos planejado, já lutado, esse ano por causa da pandemia, nós acabamos não concretizando o nosso projeto de sociedade de homens, né? Mas já estamos aqui conversando, né? Estamos, de alguma forma, elaborando alguma coisa para a gente dar procedimento no trabalho, na obra, junto com os homens, né? Mas esse trabalho ele é muito importante, é muito necessário na vida da igreja, a participação efetiva, né, dos homens, participação efetiva desse corpo masculino como corpo parte da igreja, né, e é uma forma da igreja também expressar, né, a grandeza de Deus, o poder de Deus através da vida dos homens de oração, de palavras, né, homens missionários que se levantaram. Amém. Na vida da igreja, e graças a homens destemidos, homens guerreiros, homens que verdadeiramente se dispuseram a levar o evangelho, a assumir o compromisso com o evangelho, começando lá pelos discípulos, começando pela a igreja primitiva, quando a maioria eram os homens, né, que tinham o trabalho, o papel evangelizador, o papel motivador do crescimento da igreja, da evolução da igreja.
e assim percorreu por muitos séculos depois da igreja, né? Depois do surgimento da igreja primitiva. E até hoje a gente vê a história de muitos homens, né, que abraçaram a causa, abraçaram realmente o ministério da evangelização, da propagação do evangelho, da transformação de vidas, né, através do evangelho, da pregação do evangelho, da palavra, né, ministrada através da vida desses homens. Então, aqui em Ariquemes a gente está trabalhando para isso, né? Eu creio que a gente tem aí uma porta aberta, né? Deus nos abriu uma porta aqui para realmente estar buscando esse novo tempo para a vida da igreja através da vida dos varões, né? Dos homens valorosos, guerreiros. Amém. Né? Glória a Deus. Eu creio que assim, de ponta a ponta, na Rema, nós vamos conseguir concretizar esse grande sonho, né? Que é o sonho de ter aí as sociedades de homens de forma efetiva trabalhando na evangelização da região amazônica, né? Amém? Exatamente, pastor. Amém. Obrigado. Esse o nosso intuito, né? Fortalecer, dar esse aspecto, né? Dar essa visão, esse apanhado geral, para que junto nós possamos, né? Crescermos em unidade, né? Eu Amém. fico muito feliz com a colocação, com a disponibilidade de todos com relação ao anseio desse verdadeiro despertamento. E dia após dia, nós nos alegramos. Eu sei que a caminhada é longa, mas nós confiamos no Senhor, né? Amém. Nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor ele tem preparado o melhor a cada um de nós. E nós temos pedido para homens verdadeiros, verdadeiros adoradores, né? Aqueles homens que estão fincados, que estão desejosos desse crescimento espiritual, porque sem oração nada a gente consegue. Verdade. A gente tem orado por tudo isso, né? Mas depende de cada um de nós. E Deus tocou no meu coração nesse sentido, né? De nós podermos alcançar, estar próximos uns com os outros, apesar que nós estamos distantes, né? Mas nesse momento nós estamos todos interligados. E Amém. isso tem me alegrado muito. E eu fico muito feliz quando eu vejo irmãos lá do Pará, irmãos lá de Manaus, estarem compartilhando, agradecendo por esse momento. A gente sabe que Deus ele tem a derramar uma grande bênção sobre a nossa região. E eu creio nas promessas. Eu creio que também que nesse momento, as dificuldades que cada um de nós estamos passando em meio a toda essa questão pandêmica que está acontecendo no mundo todo, ele vem a nos despertar. E dia após dia nós temos nos levantado, né? Nós estamos saindo daquela zona de conforto, né? Onde nós deveríamos estar por algum tempo, e nós temos alavancado situações onde nós estamos levando a palavra do Senhor, porque o que cura e o que liberta é a palavra. Amém. A gente tem até força para vencer as adversidades, mas a palavra do Senhor, ela cura e liberta. E ela tem levantado grandes homens para fazer maravilha por essa obra. Eu fico muito feliz. Eu gostaria de orar pela sua vida, pela sua ministração. Hoje o Senhor está trazendo o aspecto, né? Vida emocional. E que essa palavra que o Senhor esteja trazendo, ela caia sobre os nossos corações. Amém. E seja semeada, né? Caia nesse campo e dê frutos verdadeiros. Verdadeiro porque vem de Deus. Amém? Amém. Senhor nosso Pai, que Tu possa estar usando esse nosso amado pastor Edinaldo e tudo aquilo que ele separou para os nossos corações. Amém. Ministra, meu Pai, que seja usado o Teu servo, usa o Teu servo poderosamente, para que ele ministre a Tua palavra e que a Tua palavra venha de encontro às nossas fraquezas, às nossas debilidades, e que nos transforme, meu Pai, mediante
E que nós possamos, meu Pai, mediante tudo isso que nós vamos receber do céu, do Senhor, Amém. sermos novas pessoas. Que nós possamos verdadeiramente estarmos edificados e beber da água que vem do Senhor Jesus sobre todos nós. Amém. Abençoa, meu Pai, obre, reverte, meu Pai, o ministério do pastor Edinaldo, reverte a sua família, reverte, meu Pai, os nossos irmãos de Ariquemes, de Rondônia, que tu possa agir poderosamente na sociedade, Amém. alcançar de norte a sul do nosso país, que nós possamos estar interligados em um só coração. Amém. Amém? Que tu Amém. possa agir em tudo e que nós possamos colher grandes frutos. Em nome do teu Filho Jesus, nós abençoamos o nosso pastor em tudo que ele vai realizar e ministrar sobre os nossos corações. Amém. Amém, Fica à vontade, pastor. Amém, meu irmão, muito obrigado. Então eu quero já cumprimentar todos que estão aí participando, todos que estão ligados aí nesse tempo, né, que o irmão Varley tem sido usado por Deus, né, para trazer esses temas, né? Você que está ligado nessa live, você que está ligado aí, né, participando conosco, seja abençoado pela palavra de Deus, né? Então, coube a mim falar sobre o tema, né, vida emocional, dentro daquele tema, né, ser tu uma bênção. E eu acho muito interessante quando a gente fala sobre vida emocional na vida da igreja, né, porque a gente tem a tendência sempre de falar de vida espiritual, né? Para o crente, às vezes, tudo está em torno, né? Todas as bases para a vida cristã está voltado muito para uma vida espiritual que às vezes a gente não consegue aí distinguir, né? E acaba colocando tudo no mesmo pacote, achando que a vida do crente está muito voltado para a vida espiritual, né? E a vida espiritual, ela não se desliga, né? Não se desvencilha da vida emocional, assim também como da vida física, né? Nós somos uma composição dada por Deus, né? Gerada por Deus, e dentro desse propósito, né? Deus, ele nos fez muito bem e nos dividiu de uma forma muito sábia, inteligente, para que a gente possa entender o propósito de Deus através de cada vida humana, de cada ser humano. Então, quando a gente olha para dentro da Bíblia, nós vamos entender que o homem também, ele é um ser emocional. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 9, do 8 em diante, nós vamos ver que quando Deus, ele tem o homem, né, na verdade, ele tem um encontro com Deus depois da queda. Esse homem, ele sente ali reações emocionais, né? Ele tem medo, ele tem ali esse encontro de Deus com ele após o pecado, após a queda, gera ali sentimentos novos, né? Reações novas, emoções novas que talvez o homem não tenha experimentado ainda, né? Mas ele teve medo porque ele se apresentou diante de Deus de uma forma diferente agora, né? Com reações diferentes. Então, a gente percebe que o homem, ele teve ali, né, uma experiência emocional diante de Deus, né? E a gente precisa aprender a definir na nossa vida cristã quais são as reações espirituais e quais são as reações emocionais, né? E se uma está ligada à outra ou se difere, né? Em que momento se difere isso? E a gente primeiro precisa entender, né, o que são as nossas emoções, né? Como cristão, eu preciso entender, eu sou um ser emocional, né? Eu fui gerado de forma emocional. Deus, quando nos fez, ele nos gerou dentro de um campo emocional. Deus estava nos dando características emocionais porque Deus é um ser emocional. As emoções nada mais é do que essa aplicabilidade dos sentimentos dentro da comunidade humana. Quando eu amo alguém, quando eu odeio alguém, quando eu estou
apaixonado por alguém, né? Quando eu estou me distanciando, com saudade de alguém, eu estou fazendo essa aplicabilidade do campo emocional, né? Então, as emoções na vida dos seres humanos, né, aquilo que nos define como ser humano e como parte dessa comunidade, né? Parte deste mundo que nós, seres humanos, compomos, né? Independente da natureza que nos cerca. Então, as emoções, o ser humano é algo muito particular, né? Muito peculiar mesmo. São adjetivos que cabem ao homem e são de extrema importância para que a gente gere relacionamentos em todos os campos, em todas as áreas da nossa vida. Então, Deus, quando Ele nos constituiu como seres realmente relacionais, né? Não existe uma diferenciação aqui, não existe uma separação do homem espiritual do homem emocional, porque assim, o homem espiritual, ele também vai apresentar suas reações, né, a sua vida espiritual através também das suas reações emocionais. Então, quando a gente fala de emoções, né, nós estamos falando o quê? Daquilo que nos define, né? Daquilo que nos faz pessoas humanas, personalidades, né? Que nos dá características bem singulares, né? Bem próprias mesmo de nós. Então, é muito importante o cristão, o homem, o varão, entender que ele também faz parte dessa comunidade emocional. Apesar da gente entender que nem todo mundo tem, e assim, a gente fala uma questão de gênero, né? As reações emocionais, geralmente, elas são expostas de forma diferente. Talvez em culturas diferentes haja reações diferentes, né? Mas nós brasileiros aqui, nós sabemos que nós somos um povo caloroso, um povo afetivo, um povo que gosta de se abraçar, um povo que gosta de estar junto, de celebrar junto, né, de festejar. Nós somos um povo muito próximo, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente percebe que nós somos nós não conseguimos muitas vezes expressar essas emoções através da fala, né? Quando se fala da emoção interna, dos sentimentos que me compõem, daquilo que está dentro de mim. Então, muitas vezes a gente acaba perdendo essa capacidade de expressão, né? Essa capacidade de dizer realmente o que nós Nós precisamos, de alguma forma, gerar esses relacionamentos, porque Jesus, ele não constituiu um ministério isolado. Jesus, ele não constituiu um ministério só para ele. Ele não veio fazer uma obra sozinho, mesmo ele sabendo que podia fazê-la sozinho. Mas, ao contrário do que a gente poderia imaginar, Deus em Jesus realizando a obra, ele foi buscar pessoas, né, para partilhar do reino de Deus e assim instruir esses homens, né, e também mulheres para Então é muito importante olhar para a Bíblia, olhar realmente para o trabalho que Jesus desenvolveu junto com os discípulos, junto com a comunidade primitiva, como Jesus gerou nesses homens expectativas diferentes, relações diferentes, e como Jesus ele nos deu assim uma capacidade muito grande de interação. Então, quando a gente fala aí da vida emocional do cristão, nós não estamos falando de algo que seja vergonhoso ou que seja distante, algo irrelevante para
a igreja. Nós estamos falando de algo que, pelo contrário, é de suma importância que hoje os homens da igreja, eles aprendam a gerar relações ele mostra a capacidade de gerar aí uma relação emotiva, né? Afetiva, uma relação de proximidade, uma relação onde as pessoas elas se sintam acolhidas, já que emoções está muito ligado, primeiramente, a essa particularidade minha, né? De expressão da minha vida para com as outras pessoas e, ao mesmo tempo, eu sou acolhedor das emoções externas. Então, você vê que as relações da igreja, a relação da vida da igreja, a missão da igreja, ela se faz a partir de relações efetivas, né? Maduras. Ela se dá num campo de transformação, onde as pessoas elas podem entender e ao mesmo tempo ser entendidas. Então, é quase que impossível uma igreja ter êxito no seu campo de missionário, evangelístico. É quase impossível quando ela se fecha em si mesma. Ou quando ela acha que o espaço onde ela se encontra, quando eu falo igreja, eu estou falando desse corpo, né? Dessa junção de membros, quando a igreja acha que ela está num espaço pessoal dela, que já foi conquistado, que já foi ali, que é manipulado, né? Ela perde a sua visão evangelística, ela perde a sua visão de espaço transformador, espaço curador, libertador, espaço de salvação. E a igreja ela precisa entender isso. Por quê? Quando Jesus ele deixa a promessa do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos acompanharia, que o Espírito Santo estaria conosco, que o Espírito Santo direcionaria a vida da igreja, ele traria uma unção especial sobre a vida da igreja. Nós vamos lá para Gálatas capítulo 5, no versículo 21, 22, onde a gente encontra ali os frutos do Espírito, né? A gente entende que os frutos do Espírito não são nada diferente daquilo que a gente já sente, né? Ou do que a gente gostaria de sentir. Então, quando eu olho para Gálatas e vejo assim, o apóstolo Paulo falando sobre os frutos do Espírito, ele não fala nada que seja fora de nós, né? Os frutos do Espírito não é uma ação externa a nós, muito pelo contrário. Frutos são gerados nas nossas emoções, que são os nossos sentimentos. E olha, é uma lista que, se você for olhar para essa lista aqui, você não vai encontrar nada que seja externo a você. Porque os frutos do Espírito são o quê? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade. Amém. Pode amar de uma forma muito natural, mas você pode amar as pessoas de uma forma muito espiritual.
Você pode ter paz com as pessoas pelo fato de você não querer se envolver com os problemas dela e não deixar ela se envolver com seus problemas e viver uma vida tranquila e achar que isso é paz. Então você pode criar uma paz natural, né? Humana, mas você pode ter paz com essa pessoa espiritual. Então você vê que as emoções do cristão, elas não são, não pode ser tratadas de uma forma muito natural, né? Apesar da gente dizer assim, o homem, ele foi composto por emoções, por sentimentos. Esses sentimentos, muitas vezes, está ligado também às reações negativas, né, como medo, ansiedade, angústia, muito ligado, às vezes, aos nossos sentimentos de tristeza, né, do pessimismo. As emoções também, elas têm uma carga negativa quando elas não são tratadas pelo Espírito Santo. Mesmo nós sendo tratados e transformados pelo Espírito Santo, nós ainda vamos ter reações humanas bem próprias, né, do ser humano, que é como ter medo, tristeza. Agora, o que difere aqui, por exemplo, se um ser humano do ser humano. Mas quando a ansiedade, por exemplo, ela é atingida por sentimentos negativos, como tristeza, angústia, né? Esse lado pessimista que a gente acaba deixando infiltrar nas nossas emoções, acaba gerando o quê? Uma patologia, né? A ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que foi gerado a partir de angústia, de coisas não tratadas. E aí o homem fica doente emocionalmente, né? A depressão é gerado por também emoções não tratadas, né? Enfim, há uma infinidade aí de problemas psicossomáticos que estão ligados às emoções, né, não tratadas. E o Espírito Santo, ele veio realmente para tratar dessas áreas da nossa vida. Por quê? O homem natural, ele vai olhar para a vida de forma natural, né? A Bíblia diz, né, o homem carnal, ele vai olhar as coisas pelos olhos da carne, mas o homem espiritual, ele vai olhar de uma forma espiritual. E aí a gente começa a entender que quando nós estamos espiritualmente tratados, quando nós estamos espiritualmente curados, as nossas emoções, elas são mais fáceis, né, de ser trabalhadas, né? Os nossos sentimentos são mais fáceis de ser trabalhados, mesmo eles sendo sentimentos que refletem ali esse momento de dificuldades, né? Mas mesmo assim é uma bênção. Porque Deus, quando Ele nos fez, né, voltando lá, Deus, quando Ele nos fez uma carga de emoções, exatamente para que a gente pudesse refletir os momentos difíceis da nossa vida, né? Quando eu estou triste, eu estou denunciando alguma coisa, eu estou falando alguma coisa, né? Quando eu estou angustiado, eu estou sinalizando alguma coisa na minha alma e que precisa ser tratado. Dentro desse campo das relações, né, que eu gero dentro da igreja ou fora da igreja, isso é muito bom, né? Porque assim, se nós tivéssemos alguma dor física, né, e a gente não pudesse expressar ela através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, talvez nós morreríamos com essa dor, ou não seríamos, nós não teríamos aí nenhuma envolvimento com a dor do nosso próximo, se a gente não olhasse com o olhar, né, das emoções, né, dos nossos sentimentos. Então Deus, ele nos fez de uma forma muito sábia,
É? Mesmo ali depois da queda, o Senhor nos faz experimentar o medo, esse medo natural da vida, esse medo que às vezes ele sinaliza perigo, ele nos alerta em alguma coisa. Então, a gente olha para tudo isso como uma bênção de Deus. Nós somos uma bênção de Deus. O grande problema é que, como homens, falando agora de gênero, como homens, nós temos... liberdade, de falar, ou às vezes a gente não encontra nas pessoas uma abertura para acolher esse lado difícil da nossa vida. Então, às vezes a gente é mais fácil expressar as emoções positivas, porque também a gente está expondo ali, a nossa segurança, a nossa força, a nossa capacidade de vencer, de estar bem. Mas quando nós nos sentimos mal, a vergonha, que faz parte dessas emoções, da nossa vida emocional, a vergonha de expor o que nós estamos vivendo, ela fala mais alto, Então a gente acaba se retraindo, e para não expor a nossa fraqueza, a gente acaba então deixando de compartilhar com as pessoas o nosso sofrimento. O homem ele precisa aprender que nós fomos gerados dentro de um campo muito especial, dado por Deus, A Bíblia nos ensina que até os nossos pecados precisam ser confessados uns aos outros. A Bíblia nos ensina que nós precisamos aprender a confiar. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ser seres emocionais, emotivos, relacionais. Nós precisamos aprender a interagir com as pessoas que estão convivendo conosco no mesmo espaço. E as relações aqui, elas precisam nos ensinar o caminho da maturidade. Quando eu falo da experiência de colocar em evidência o meu sofrimento, a minha dor, o momento que eu estou vivendo, eu estou dando a possibilidade, eu estou abrindo o espaço para que a pessoa que está interagindo comigo, ela tenha o interesse de entender. E quando nós nos comportamos assim dentro da igreja, nós buscamos o quê? A maturidade espiritual, emocional, para lidar com a vida das pessoas. Jesus, ele nos ensinou isso. Jesus, ele disse que nós deveríamos permanecer juntos, E permanecer juntos não era só dividir as coisas necessárias, físicas, é falar da nossa vida, é colocar a nossa vida, é realmente, às vezes, viver conflitos, As emoções também, elas nos levam a experimentar conflitos, Momentos difíceis, para que a nossa maturidade também ela venha ter essa extensão dentro da nossa vida espiritual. E a gente precisa aprender que dentro dessa extensão de vida espiritual, de relacionamento com Deus, o próprio apóstolo diz assim, apóstolo João, se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu próximo, eu sou mentiroso. Porque às vezes nós temos essa mania de querer nos relacionar com Deus de uma forma muito romântica, e na verdade a gente não sabe o que é isso, porque é a partir da nossa experiência humana, da nossa experiência de convivência um com o outro, que nós vamos aprendendo a nos relacionar com Deus. Às vezes nós vamos encontrar hoje, por exemplo, um problema muito sério dentro das nossas igrejas, que é a questão da paternidade, da orfandade, de filhos órfãos de pai presentes. E
muitas vezes a igreja ela precisa voltar para dentro de si mesmo e buscar aprender a como lidar com essas situações, porque é muito grave. É muito grave você olhar para uma igreja que está adoecida, uma igreja que está se perdendo, né, dentro de uma geração onde Deus está investindo, onde Deus está buscando homens e mulheres que façam valer a pena o evangelho e a localidade onde a igreja está. Né? É preciso que nós, como igreja, como homens de Deus, né, incluindo a igreja de uma forma geral, as mulheres, né, os jovens, as crianças, aprendam a se relacionar de uma forma sadia, madura, mesmo em meio aos conflitos da vida, né? É preciso aprender. É bruto, é realmente desafiador, é uma guerra que nós enfrentamos, mas é necessário, né? É necessário que a igreja O celular. Cadê ele? Aqui termina 8:02. Termina 8:02. Começou 7:02. ao topo, né? Está encerrando já, pastor. Isso. Mas eu quero agradecer pela oportunidade, né? E dizer que Nós te agradecemos, pastor. dizer que estamos aqui, amém? Eu posso pedir para o senhor fazer aquela oração especial para todos os homens da nossa região missionária e do Brasil, nesse Amém. momento tão Amém. especial que nós estamos passando? Amém. Vamos orar, né? Amém, pastor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, pedindo agora, Deus, que a presença do Teu Espírito Santo esteja sobre a Rema, sobre o campo missionário da Amazônia, sobre a vida, Senhor Deus, deste povo que está, Senhor Deus, de leste a oeste, de norte a sul, meu Pai, nesta região que o Senhor nos colocou para ser bênção, meu Deus. Que o Senhor levante os homens dentro dessa geração, dentro desse tempo, meio a essa guerra, essa batalha espiritual que nós estamos vivendo. Que o Senhor levante homens fortes, valentes, guerreiros, homens que não retrocedam, homens que não se acovardam diante das situações. Que o Senhor os abençoe, abençoe o teu filho, Deus, ali, Senhor Deus, em Macapá, dentro desse projeto. Nós oramos assim porque cremos que Deus tem um propósito muito maior. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor. Obrigado. Que Deus possa estar abençoando poderosamente, meu pastor, sua família, ministério. Um abraço especial à nossa evangelista Silmara, a Juliana e todos os irmãos de Ariquemes aí, tá? Muito obrigado por compartilhar, senhor, pastor, nesse momento tão especial. É bênção. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente todos os anos da sua vida. Glória a Deus. Amém, Senhor. Obrigado a todos que estão presentes, a todos que nos disponibilizaram o tempo para receber essa